gente, tudo bom? Hoje eu trouxe um vídeo para vocês respondendo as perguntas que vocês tiveram referente à minha cirurgia plástica, que no dia 8 de janeiro eu operei, fiz a minha rinoplastia e também junto a minha bichectomia. E hoje eu vim responder para vocês as perguntinhas que vocês fizeram para mim lá no meu Instagram. Para quem não me segue no Instagram, segue aí, @camila_miano, meu Instagram pessoal, e o Maquiagem Camila Miano, que é o meu Instagram profissional, onde eu posto os meus trabalhos, tá bom? Fiz uma enquete no Instagram a respeito das perguntas, curiosidades que vocês tinham sobre a minha cirurgia e hoje eu vou responder para vocês em vídeo, então. Bom, separei 10 perguntinhas, que a maioria das perguntas eram sempre as mesmas, e a primeira mais perguntada é: quanto custou a minha cirurgia plástica? Bom, primeira coisa, eu fiz a rinoplastia e fiz a bichectomia juntas, tá? No mesmo procedimento, na mesma cirurgia. As duas cirurgias ficaram o valor de R$9.000. Porém, cada caso é um caso. Eu fiz o procedimento somente estético, eu não tinha nenhum problema na minha narina, e o meu médico é um cirurgião plástico, ele me indicou fazer junto a minha bichectomia. E aí ele me deu um desconto para fazer os dois procedimentos, dando o valor de R$9.000. Porém, sempre façam avaliação com os médicos, com vários médicos, para vocês saberem, sentirem segurança e verem o que eles vão passar para vocês, tá bom? Falando então a respeito de médico, a segunda pergunta que vocês mais fizeram é como eu escolhi o meu médico e quem foi o meu cirurgião plástico. Bom, eu operei com o Dr. Ciro Palma, um cirurgião plástico lá de Limeira, e como eu escolhi ele foi um dos meios assim mais complicados. Por quê? Desde que eu coloquei na minha cabeça que eu ia operar, que eu ia fazer a minha cirurgia, foi o momento mais complicado a escolha do médico. Por quê? O meu maior medo não é o medo da cirurgia, não é medo de agulha, não é medo de recuperação, de sangue, nem nada. O meu medo era eu fazer a cirurgia e ficar torto, ficar feio, ficar com uma cara esquisita, enfim, era não gostar do procedimento. Foi por esse motivo, então, que eu demorei muito tempo para eu fazer essa cirurgia. E aí eu fiz a avaliação com 3 médicos e antes de fazer a avaliação com os médicos, eu primeiro conversei com várias pessoas que fizeram os procedimentos cirúrgicos, que fizeram rinoplastia. Conversei, perguntei como que foi, como que não foi, se gostou do médico, se não gostou, se gostou do resultado, se não gostou, enfim. Pesquisei bastante para depois pesquisar, enfim, o médico. Então, conversei primeiro com pessoas que fizeram cirurgia e depois eu fui fazendo as avaliações com os médicos. Eu me consultei com 3 médicos, 2 aqui em Rio Claro e 1 em Limeira, que é onde eu fiz a cirurgia. E o que eu mais me senti confortável e segura foi o Dr. Ciro Palma. Eu fiquei muito pendente em outro cirurgião, mas o que me fez escolher o Dr. Ciro Palma é que ele é especialista em cirurgia plástica. E como o meu nariz era somente um problema estético, não era um problema de saúde, eu acabei optando por ele, porque ele é um cirurgião plástico e também ele é especializado em harmonia facial. Foi por isso que eu escolhi ele. O outro médico, ele também opera super bem, faz maravilhas, o trabalho dele é excelente, mas ele não era especializado em cirurgia plástica, ele fazia rinoplastia, mas a sua especialidade, na verdade, ele era otorrino, ele é otorrino. Então foi assim que eu escolhi. Terceira pergunta: qual a técnica que o médico fez em mim? Existe a rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. No meu caso, como era estético e era um problema assim, superficial, basicamente, ele me falou, ele fez a parte então fechadinha. Então ele entrou aqui pelas laterais do meu nariz, fez o que tinha que ser feito, deu uma raspadinha aqui nesse ossinho, e o meu pior problema era a parte da gogumela, que ela era pra fora, e a aba muito gordinha. Então ele cortou aqui nas laterais e só costurou as abas de novo. Então foi tudo fechadinho. A aberta geralmente cortam aqui, abre o nariz, faz o que tem que ser feito e depois fecha. A bichectomia é um procedimento feito internamente, que você abre a boca, ele dá uns 3 pontinhos, no meu caso foi 1 pontinho de cada lado, e aí ele tira a bola de bichá, que é a bola de gordura que a gente tem aqui nessa região do maxilar, costura e prontinho. Como se fosse fácil, né? Quanto tempo de recuperação? Eu fiquei em casa 7 dias, fiquei em repouso absoluto 7 dias, referente e obedecendo as minhas orientações médicas. Então, dentre os 7 dias, eu fiquei em repouso absoluto. Depois desses 7 dias, eu já voltei a trabalhar normalmente,
e aí foi seguindo a vida tranquila. Questão de dor, dói muito. O nariz, gente, não, assim, vou ser bem sincera, não quer dizer que não dói, mas os primeiros momentos que você ainda tá meio anestesiada, você sente sim, tipo um latejo, não é uma dor, é um incômodo, como se estivesse gripada, mas não é uma dor em si. Mas a bichectomia eu senti muita dor, latejava, inchei bastante. Você acompanhou os vlogs da rinoplastia e bichectomia, você viu que eu sofri bastante com a bichectomia, mas o nariz em si é uma cirurgia super tranquila, não senti nada de dor. Mas lembrando que cada pessoa tem um tipo de recuperação. Eu obedeci cegamente as orientações médicas e eu não tive nenhuma complicação. Eu gostei do resultado? Gente, quando eu fiz a minha cirurgia, eu senti tanta dor na bichectomia que eu falei assim, nossa, se eu soubesse que ia doer, eu não teria feito. Hoje, depois que passou tudo, eu amei. Eu adorei o resultado, ó, ficou bem com o rostinho mais marcadinho. Claro que eu tô usando maquiagem, mas o resultado da bichectomia em mim, eu achei incrível. Valeu super a pena a dor, o esforço. E o nariz também. Quem acompanhou novamente o último vídeo que eu falei sobre a respeito de crise de identidade, quem tem vontade de fazer rinoplastia, fique ciente que vocês vão sofrer com o pós-operatório de crise, assim, de vocês conseguirem identificar. Por quê? O nariz é uma região que demora muito para cicatrizar e a gente quer o resultado momentâneo e não é assim. Eles mexem, tem retenção de líquido, enfim. Então, quando eu fiz a cirurgia, depois de mais ou menos uns 30, 40 dias, que foi aonde eu comecei a gostar do meu nariz. Hoje eu já posso dizer que eu amo e não me arrependo de forma alguma. Os pontos caem sozinhos? Da bichectomia, ele diz que os pontos geralmente caem sozinho entre cerca de 10 dias. Um lado caiu o ponto sozinho, se eu não me engano, com 14 ou 15 dias, não me lembro mais. Mas aqui no diário da cirurgia tem. E o outro lado eu tive que remover, eu tive que ir lá no cirurgião e ele teve que cortar. E o nariz a mesma coisa, não cai sozinho, você tem que voltar no consultório e eles têm que tirar os pontinhos. Questão de dor não é, novamente, uma dor específica, é um incômodo, sabe? O pontinho aqui da bichectomia eu não senti nada pra tirar, mas o do nariz, que eu tive acho que uns 2 ou 3 pontinhos aqui de cada lado, a hora que você puxa, é tipo uma leve ardência, sabe? Não é uma dor, enfim, uma dor aguda. É um incômodo. Muitas pessoas perguntaram se dava para espirrar depois da operação. Gente, o nosso organismo é fantástico. O espirro sai de uma forma espontânea e ele não sai pelo nariz, ele sai pela boca. Então dá para espirrar tranquilo. Eu tinha um receio, um medo, porque parece que você vai espirrar, o nariz vai sair para fora. E na verdade não, o espirro sai pela boca, não pelo nariz. Então é tranquilo. E a questão se dá para comer depois de fazer a bichectomia, eu comi comidas pastosas nessa primeira semana, na verdade, nesses 7 dias, e dá para comer tranquilo. Segue lá os videozinhos, assiste os videozinhos, tá bem completo, dá pra ver certinho esse meu decorrer de pós-operatório, pré-operatório e tudo mais. O nariz fica sensível após a rinoplastia? Fica sensível, fica duro, fica diferente a cada dia. Por quê? Ele mexeu, né? Aqui é tudo cartilagem e após que você mexe, o nariz não volta a ser como ele era antes. O meu nariz era bem molengo, hoje ele tá bem firminho, ó. E aqui nessa ponta é uma sensação esquisitíssima. Parece que tá meio dormente, sabe? Eu não gosto muito que outra pessoa põe a mão aqui nessa pontinha. Mas assim, tem momentos do dia que dá umas agulhadinhas, dá uma leve pressão, dá uma dorzinha, mas passa. Mas ele é sensível sim, porque foi uma região que foi mexida. Na bichectomia, às vezes eu sinto uma leve dorzinha quando eu faço assim, ó. Dou uma puxadinha, daí eu sinto repuxar mais ou menos aonde estavam os pontos. Mas não é nada que me incomode também. E por último, você se arrependeu de fazer as cirurgias? Bom, de início, vou ser bem sincera, logo que você opera, por conta da dor, por conta da anestesia, por conta do psicológico, por conta da ansiedade, você quer ver o resultado final e você fala assim, não gostei,
Por quê? O nariz fica muito inchado, ele fica muito diferente do que ele vai ficar realmente. Faz 2 meses só que eu fiz a rinoplastia e meu nariz muda cada dia. Às vezes esse lado tá mais gordinho, às vezes esse lado tá mais gordinho e assim vai indo. Então, às vezes, no começo, assim, nesses 30 primeiros dias, eu olhava no espelho e falei assim, meu, o que que eu fiz com a minha vida? Eu detestei. Hoje já não. Hoje, com 2 meses de cirurgia, eu posso falar tranquilamente que eu não me arrependo de forma alguma. Eu me arrependo, na verdade, de não ter feito antes, mas eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Tem que ter esse amadurecimento mesmo, porque você tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que esperar o processo de desinchaço do seu corpo, porque é uma região que foi mexida e não tem como ficar perfeito de um dia pro outro, né? Tem que esperar o corpinho aí. Outra pergunta que fizeram bastante, eu acabei esquecendo de incluir nessas 10 perguntinhas, então são 11 perguntas, é referente quanto tempo demorou a minha cirurgia. Bom, como vocês sabem, eu fiz a rinoplastia e a bichectomia, então eu fiz os 2 procedimentos. Estava marcado no consultório às 7h30, eu cheguei às 7h30 no centro cirúrgico, no próprio consultório. Às 8 eu já entrei em preparação, conversei primeiramente com o médico e eu entrei pro centro cirúrgico mesmo, era mais ou menos umas 8h30. Eu não lembro de muita coisa, obviamente, mas eu sei que mais ou menos umas 10h30 eu já estava liberada, então a cirurgia demorou em torno de 2 horas, coisa que foi super rápido, até que se for ver. E aí terminou às 11h30, uma meio-dia eu acabei voltando para Rio Claro. Acho que foi isso. Nossa, a gente tem um pouquinho de problema na cabeça de lembrar tudo. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode me perguntando ou nas minhas redes sociais ou aqui mesmo no YouTube. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um joinha no vídeo. Super beijo,